Olá, meus amigos do canal Lado Espiritual. Estou de volta aqui então para a nossa live sobre a vida dos santos. E hoje, especialmente hoje, eu quero falar com vocês sobre um santo do dia de hoje, que é 21 de março de 2022. E o santo é São Nicolau de Flux. São Nicolau de Flux. Ele é o santo padroeiro da Suíça, protetor da Suíça. Vamos conhecê-lo? Vamos conhecê-lo. Olha aqui, ó. Vamos ver a fotinho dele aqui, para que a gente possa conhecê-lo. Olha ele aqui, ó. Esse é São Nicolau de Flux. É claro, é uma gravura pela época em que ele viveu. Então, vamos falar um pouquinho sobre São Nicolau de Flux, começando com uma oração dele. Então vamos lá. Meu Senhor e meu Deus, afasta de mim tudo o que me distancia de vós. Meu Senhor e meu Deus, concedei-me tudo o que possa me aproximar de vós. Meu Senhor e meu Deus, livrai-me de mim mesmo e permiti-me viver sempre na vossa presença. Incrível essa oração, né? Que oração incrível! Eu acho que aqui a gente pode falar um pouquinho sobre essa oração. Olha só, vamos começar a detalhar essa oração para a gente entendê-la, né? Então, meu Senhor e meu Deus, afasta de mim tudo o que me distancia de vós. E na sua vida, e na minha vida, o que te distancia de Deus? E o que me distancia de Deus? Nós devemos perguntar isso a nós mesmos. Para quê? Para que a gente não se distancie de Deus, claro. Então, se a gente toma conhecimento das coisas, fica mais fácil de cuidar dessas coisas. Então, quando a gente tem o conhecimento, né, e a compreensão, conhecimento e compreensão, fica mais fácil da gente se conscientizar daquilo que a gente deve e daquilo que a gente não deve fazer para não se afastar de Deus e para se aproximar mais de Deus. Vamos à frente aqui, olha. Meu Senhor e meu Deus, concedei-me tudo o que possa me aproximar de vós. Então aqui ele pede que Deus haja a favor dele. Vamos pedir também que Deus haja a nosso favor. Que Deus nos dê aquilo que nos faça nos aproximarmos mais dele. Que é a coisa mais linda do que isso, a gente poder se aproximar de Deus e ainda pedir a Ele que nos dê essa oportunidade, que nos crie essa condição, que nos crie essa oportunidade. Que oração, hein? Vamos para frente. Meu Deus, aliás, meu Senhor e meu Deus, livrai-me de mim mesmo e permiti-me viver sempre na vossa presença. Bom, aqui realmente é uma coisa muito séria, né? Que a gente precisa se conscientizar. Né? Hoje eu estou enrolando um pouquinho a língua, né? Mas é por conta da cirurgia que eu fiz, foi uma cirurgia aqui na garganta. A garganta ainda está pegando um pouco, mas eu quis continuar então a recomeçar nossas lives aqui. Então vamos lá, olha. Repetindo. Meu Senhor e meu Deus, livrai-me de mim mesmo e permiti-me de viver sempre na vossa presença. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, né, no mundo, um cidadão que não consegue se livrar dele mesmo. E por conta disso, ele está se afastando de Deus e está causando um estrago violento a um país, está matando pessoas, destruindo famílias, aniquilando crianças, estragando hospitais, acabando com tudo. Então a gente tem que orar por um sujeito desse para que Deus permita, né, que ele se livre dele mesmo, porque tudo isso está sendo feito na pessoa de uma pessoa só.
né, nas costas de uma pessoa só, que tem um orgulho tão grande, uma coisa tão grande, que ele precisa se livrar dele. E será que a gente, claro, não chega nem perto disso, né, pelo amor de Deus, mas será que a gente também, às vezes, não precisa se livrar de si mesmo? Será que às vezes eu não preciso me livrar de mim para que eu possa ver o mundo de uma outra maneira, para que eu possa encarar a vida de uma outra maneira e ser mais feliz e transformar a vida de outras pessoas e fazer com que outras pessoas sejam mais felizes? Porque muitas vezes, se eu ficar só dentro de mim, eu posso agir de uma maneira muito ruim. Nós temos essa tendência, esse lado, né, de se apropriar das coisas, de querer que tudo seja do jeito que nós queremos, de ter um orgulho absurdo, né, de achar que todo mundo está errado, só nós estamos certos. Então, Senhor, livra-me de mim mesmo, diz São Nicolau. E pede isso com o maior amor no coração, porque ele é humano, foi humano enquanto vivo. E ele sabe muito bem o que é ser humano e quais as tendências humanas que ele também tinha. Um santo é humano, foi humano. Apenas ele conseguiu controlar as piores tendências, aquelas coisas ruins que cada um de nós tem dentro de si. Todo santo faz isso, trilha esse caminho e melhora, né? E é por isso que no fim acaba sendo santo. Então, Senhor, mais uma vez, livra-me de mim e permiti-me de viver sempre na vossa presença. Acho que foi bem clara essa oração, né? Essa oração foi bem clara para todos nós que vivemos nesse mundo tão materialista e tão preocupado com os outros, né? Tão cheio de orgulho. Então, é uma oração incrível mesmo. Mas vamos agora, então, após essa oração maravilhosa que ele criou, vamos conhecer um pouquinho da história dele, né? Como a maioria dos santos, Nicolau nasceu numa família de camponeses. Uma grande maioria deles foi assim, ou então em uma família bem pobre, né? Na cidadezinha de Fly, na região de Obwalden, então Confederação dos Oito Cartões da Suíça Central. Olha só. Apesar de permanecer analfabeto por toda a vida, incrível, ele era analfabeto por toda a vida e fez uma oração dessa. Olha que maravilha, né? Eu sei que parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Você precisa ter fluência, você precisa ter algum conhecimento para fazer isso. Isso só pode ser coisa de Deus, naturalmente. Então, apesar de permanecer analfabeto por toda a vida, foi considerado um dos maiores místicos da Igreja Católica. A vocação de São Nicolau começou logo no seu coração entre 1440 e 1444, porque nesse momento ele precisou, infelizmente, partir como soldado e depois como oficial, né? Nas guerras que esses confederados aí declaravam naquela época aos Habsburgos. E por fim, voltou para casa e se casou com Doroteia, com quem teve 10 filhos. 10 filhos. Vamos ver aqui uma outra parte da sua história, que é no deserto e no meio do seu povo. Passaram-se 20 anos, né, do ocorrido agora que eu acabei de contar a vocês. Mas em Nicolau, aquela voz que vinha de Deus nunca ficou quieta. Muito pelo contrário. Ele a chamava, Deus a chamava. Lima que aperfeiçoa, agulhão que estimula. Ele a chamava, lima que aperfeiçoa e aguilhão que estimula. Deus chamava ele e ele chamava a voz de Deus
de lima de perfeição e agulhão que estimula. Olha que interessante, né? Quer dizer, de tanto ouvir aquela voz, ele foi se aperfeiçoando, tá? Ele foi estimulado através daquela voz. E, enfim, em algum momento da sua vida, naquela época, Deus lhe concedeu as 3 graças que ele queria, tá? O consentimento de sua esposa e dos seus filhos para partir, e a ausência de tentação de voltar, e mais a possibilidade de viver sem comer e sem beber. E embora seu último filho tivesse acabado de nascer, Nicolau partiu finalmente com aquele objetivo de se retirar e entrar para a vida monacal nas comunidades da Alsácia. Que incrível, né? 10 filhos, mulher, ele pediu a graça de que todos entendessem o que ele queria e também que ele não precisasse mais de tanta alimentação, de tanta coisa e conseguisse viver, né? E Nicolau partiu então finalmente com o objetivo de entrar para essa vida, né, monacal das comunidades lá da Alsácia, como eu acabei de falar, né, com as quais ele sempre mantinha contato. E aí, nessa época, transcorria o ano de 1467, um período muito delicado para a Confederação Helvética, encruzilhada para o comércio europeu. Aquele ano marcou o fim do cisma ocidental. Bom, no entanto, Nicolau não conseguiu ir muito além de Liestal, no cantão da Basileia, para não ficar muito longe de casa. Na verdade, ele se afastou, mas não conseguiu ir muito longe, porque afinal ele gostava dos filhos, da esposa, mas ele queria seguir a vida dele, a vida monacal. Então ele ficou afastado, porém relativamente perto. Bom, e aí ele se estabeleceu, tá, num lugar íngreme chamado Hanft, onde ele construiu uma cela de tábuas que depois se tornou capela pelos habitantes da localidade. Ali ele viveu por 20 anos, vestido com roupas rudes, rasgadas, velhas, descalço, com o terço na mão e alimentando-se apenas de Jesus na Eucaristia. Mas não viveu sempre sozinho. E agora a gente entra para um outro capítulo em que ele pensava: se eu tiver humildade e fé, não posso errar a estrada. Esta sua escolha, então, despertou a curiosidade dos habitantes da região e muitos o procuravam para conversar com ele. Então foi aí que ele passou a não viver mais tanto sozinho, ele não conseguiu ficar sozinho, tá, como ele queria. Pediu conselhos, eles procuravam então para conversar, para pedir conselhos, explicações sobre coisas religiosas e até para bisbilhotar, né? Para espiar o São Nicolau. Olha que interessante. E eles o chamavam de Brother Klaus, tá? Brother Klaus, que falava que se você traduzir vai ser irmão Klaus, né? Então eles o chamavam de Bruder Klaus, irmão Klaus, que falava com simplicidade, sem comparação erudita nenhuma, quer dizer, todo mundo entendia o que ele falava, né? Isso é importante, porque seu conhecimento sobre Deus não vinha de livros, de nada disso. Vinha daqui, ó, aqui, ó, do coração. Vinha do coração. E não obstante essa vontade dele querer estar só, tá? Essa sede de solidão, digamos assim, ele recebia todos e transmitia sua mensagem de paz que provinha do Evangelho. Olha que interessante. Em todas as coisas, a misericórdia é maior que a justiça, dizia Nicolau.
não deixava sempre seu refúgio. E se o fazia, ele ficava mais lá, tá? E se ele deixasse, era por uma boa causa. Por exemplo, em 1481 pediram a ele para impedir uma guerra fratricida no país. Quer dizer, uma guerra entre as próprias pessoas do país, fratricida. Devido à sua intervenção junto à Assembleia de Stans, hoje o santo lá, ele é recordado como o pai da pátria. Incrível, né? Quanta coisa eles faziam, né? Os santos faziam dentro das possibilidades que eles tinham naquela época. Em 1482, ele foi novamente chamado para resolver uma questão entre Constança e a Confederação sobre o exército do direito em Turgal. Na ocasião, ele também foi capaz de restabelecer a paz. Olha que coisa. Ele era chamado e ele ia lá, ele conversava e restabelecia a paz. Nicolau de Flue faleceu em sua cela em 1487, no dia em que completava 70 anos de idade. A minha idade. A gente se emociona, né, de falar. É uma coisa. A minha voz até muda, é estranho, fica embargada. A minha idade. E eu estou aqui e ele faleceu nessa época, né, dele, nessa idade dele. Foi canonizado por Pio XII em 1947. São Nicolau de Flue, padroeiro da Suíça. Então, meus amigos, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado dessa história, que eu tenha conseguido transmitir a vocês tudo aquilo que São Nicolau transmitiu ao mundo e que está aí até hoje. Quem sabe se ele estivesse hoje, ele não poderia ter conseguido evitar essa coisa que está acontecendo, essa nuvem negra que está pairando lá no leste europeu, não é? Vamos todos, inclusive, eu quero pedir que para encerrar essa nossa oração não, para encerrar essa nossa live do dia 21 de março de 2022, vamos encerrar com um Pai Nosso e uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai àqueles que nos têm ofendido, assim como nós perdoamos. Nossa, vocês me desculpem, eu estou emocionado, errei a oração inteira. Vamos começar de novo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E finalizando com a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito, muito obrigado por tudo, por vocês estarem aqui mais uma vez assistindo a essa live. E eu espero revê-los aqui na próxima live, se Deus assim o permitir.